mais uma oportunidade de poder estar glorificando o nome de Deus aqui juntamente com os irmãos. Também agradecer ao pastor Ricardo pelo convite, por ter nos convidado. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo essa igreja mais cheia de gente, mais cheia de pessoas. Que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Ricardo e a vida dos irmãos aqui desta igreja. Também agradecer pela vida do presbítero Robson, da irmã Fernanda, que nos trouxeram até aqui. Que Deus possa estar abençoando os irmãos em nome de Jesus. Quem encontrou o Salmo de número 137, diga glória a Deus. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Salmo de número 126. Salmo de número 126, irmãos. Glórias a Deus. Salmo de número 126. Amém? Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glórias a Deus. Se assente, irmão, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, são dois salmos, dois textos. Um fala de uma ida para o cativeiro, 137, e o outro fala da volta do cativeiro, 126. Salmista do Salmo de número 137, que eu não sei quem é, porque é um autor anônimo, ele escreve dizendo: junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de casa, lembrando de Jerusalém, lembrando de Sião, lembrando da onde nos tiraram, lembrando de lá, junto aos rios da Babilônia. O profeta que mais fala sobre os rios da Babilônia é o profeta Ezequiel. A Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel estava junto dos cativos, na beira do rio Quebar, na Babilônia. E a história conta-nos que quando eles foram levados cativos, eles trabalhavam e faziam o serviço de um animal, carregando barro, carregando grama, para fazer tijolo para construir o império da Babilônia. Então esse salmista, com saudade de casa, com saudade da terra, numa terra estranha, ele diz: nós nos assentávamos na beira desses rios, trabalhando como um animal, trabalhando como escravo, cativo, longe de casa, sentado ali, lembrando de Sião. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse salmo de número 137, eu vejo um povo que vivia de lembrança. Eu vejo aqui um povo que estava vivendo apenas de memória, de recordação. É isso que eu vejo aqui. Eu vejo um povo vivendo de lembrança, vivendo de passado.
vivemos hoje. É comum no nosso meio alguém dizer assim: antigamente era muito melhor. É comum no nosso meio alguém dizer assim: porque há 20 anos atrás era melhor. É comum alguém dizer assim: que há 10 anos atrás Deus fazia o que não faz hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para de ficar vivendo de passado, irmão. Para de ficar vivendo de lembrança e de recordação, porque o mesmo Deus que fez no passado, Ele pode fazer também nos dias de hoje. O mesmo Deus que operava no passado, Ele pode operar nos dias de hoje. O nosso problema é que a gente para no tempo e a gente fica dizendo assim: no tempo da minha avó era bom, no tempo em que a igreja tinha um irmão que tocava guitarra e o outro tocava sanfona, era bom, no tempo em que, do passado, em que a igreja era isso, era bom, e hoje não é mais. Irmão, a igreja continua sendo a mesma, a igreja continua sendo estruturada, alicerçada sobre a rocha, e o mesmo Deus da igreja continua vivo no meio da igreja. E eu tenho uma palavra para você que vive de passado: viva hoje, porque se tu viver hoje, o mesmo Deus que batizava com o Espírito Santo no passado vai batizar este culto de hoje. O mesmo Deus que visitou a tua vida no passado vai visitar nos dias de hoje. O mesmo Deus que te libertou no passado liberta a tua família hoje. O mesmo Deus que fez há 20 anos atrás pode fazer um culto desta noite. Aí o povo aqui, o povo começou a viver de lembrança, lembrando-nos de Sião. Só que o profeta Ezequiel, ele começa a escrever o seu livro no capítulo 1. Ele diz assim: eu estava entre os cativos, na beira desse rio Quebar. Só que enquanto eu estava no meio dos cativos, na beira do rio, e o povo estava se lamentando, vivendo de passado, aí o profeta Ezequiel diz assim: os céus se abriram sobre mim, e eu vi visões de Deus. Aleluia. Eu vi visões de Deus. Todo mundo estava vivendo de passado, de lembrança, mas eu estava vendo as coisas de Deus. Aleluia. Todo mundo estava reclamando na beira do rio, mas os céus estavam abertos sobre a minha cabeça. Todo mundo estava reclamando na beira do rio, mas eu estava vendo os céus abertos e as visões de Deus sobre a minha vida. Irmão, aqui esta noite, não importa a tua situação, não importa em que rio você está vivendo, não importa em qual cativeiro você está vivendo, os céus de Deus ainda se abrem sobre as nossas vidas, e os mistérios de Deus ainda são desenrolados sobre a nossa vida. Abre os teus olhos e veja o que Deus tem para você aqui nesta noite. Aleluia! Aí o povo aqui, nos assentamos e choramos. Nós estamos falando de uma campanha que o título é O Tempo de Cantar Chegou. Aleluia. Só que o povo aqui, o povo diz: assentados, chorando e vivendo de lembrança. Meu Deus. Aí o povo, o salmista escreve assim: nos salgueiros, que são as árvores que havia no meio da Babilônia, na beira do rio, o salmista disse assim: nós pegamos as nossas harpas, os nossos instrumentos de música que a gente usava para louvar a Deus, para entoar louvores a Deus, e ele diz assim: nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas, penduramos os instrumentos de louvor, penduramos as harpas. Sabe, irmão, parece que eu estou até vendo esse povo aqui, pastor Ricardo. Parece que eu estou vendo esse povo aqui. Parece que eu vejo esse povo saindo de Jerusalém cativo e indo para a Babilônia, mas vai levando a harpa. Vai levando a harpa. Vai levando a harpa, o instrumento de louvor. Só que chega na Babilônia, aí começa a olhar um para o outro e começa a bater um desânimo. E o povo olha e diz assim: do que adianta louvar a Deus
com a harpa na mão, numa situação como essa? Do que adianta entoar louvores a Deus na condição que a gente está? Quer saber de uma coisa? Vamos parar. Vamos parar. E o povo parou, irmão. O povo parou. O povo não quis mais salmodiar a Deus. Você está entendendo? O povo não quis mais entoar a Deus. O povo não quis mais entoar louvores a Deus. E o povo disse assim: vamos parar. Por quê? Porque é comum alguém que tem um instrumento musical, tem uma aptidão para tocar. É comum você se assentar e pegar um violão ali, entoar um louvor a Deus. É muito comum, é muito fácil, é muito simples. Só que o povo tinha harpa, o povo tinha um instrumento, mas o povo não tinha mais a inspiração. Meu Deus. O povo tinha um instrumento, mas não tinha mais a inspiração para adorar. Porque não adianta nada a gente ter a harpa e não ter a inspiração. Não adianta nada. Não adianta nada a gente ter um microfone e não ter a palavra. Não adianta nada. Não adianta nada a gente ter um violão e não ter inspiração para louvar Deus. Não adianta. Aí o povo parou e disse assim: a gente tem a harpa, mas a gente não tem um cântico. A gente tem a harpa, mas o mais importante, que é a adoração, a gente não tem. Vamos pendurar as harpas e vamos parar de adorar a Deus. Eu vejo muita gente hoje, irmão, com o instrumento na mão, mas sem inspiração. Eu vejo hoje muito instrumento e pouca inspiração. Eu vejo hoje dentro das igrejas, de muitas igrejas por aí, eu vejo um microfone, mas vejo pouca palavra. Mas aqui esta noite ainda existe um povo que não vai pendurar a harpa. Na verdade, irmão, eu vejo um povo aqui inspirado. Eu vejo um povo aqui que tem a harpa, mas que também tem a inspiração para louvar a Deus. Ele precisa no cativeiro, não vai pendurar a harpa no salgueiro, mas vai levantar a cabeça e vai dizer: Deus, se tudo está difícil, nós ainda vamos louvar o teu nome. Dá uma olhadinha pro irmão e diz: irmão, não pendura a tua harpa no salgueiro, porque Deus vai te dar inspiração. Tu vai louvar a Deus na prova. Só quem vai louvar a Deus na prova, levanta a mão na glória para Jesus. Só quem não vai pendurar a harpa no salgueiro, levanta a mão na glória. Só quem não vai ficar vivendo de lembrança do passado, levanta a mão e adora o nome dele. Eu vejo um povo aqui que perdeu a inspiração. Eu vejo um povo sem inspiração nenhuma, sem graça, sabe? Eu vejo um povo pegando a harpa, dedilhando a harpa assim. Mas o interessante, o principal, que era o louvor, a adoração não tinha mais. Sabe aquele negócio chato, irmão? Sabe aquele negócio chato que você ouve, não tem graça? É um povo. Esse povo aqui. Tocando harpa sem graça, sem inspiração, sem unção, sem nada. Sem nada. Por outro lado, eu vejo um moço chamado Davi. Por outro lado, eu vejo um moço chamado Davi, que quando Davi tangia sua harpa, até o inferno estremecia, porque tinha um instrumento, mas também tinha inspiração que vinha do alto. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Use a harpa que você tem, use a capacidade que você tem, aleluia, mas use também a inspiração maior, que é aquela que vem
que nos levaram cativos, olhavam para nós e diziam assim: canta agora um cântico de Sião. Meu Deus. Os inimigos olhavam e diziam assim: canta aí agora um cântico ao Senhor, Deus de Israel, que eu quero ver agora. Canta agora. Para a vida. O salmista, ele está expressando tudo que ele viveu. Ele está dizendo assim: o povo ainda nos pedia um cântico, pastor. Os inimigos ainda olhavam e diziam assim: canta um dos cânticos de Sião que eu quero ver. Canta agora que eu quero ver. Tu pendurou a harpa no salgueiro. Canta agora que eu quero ver. É por isso que você não pode pendurar a tua harpa no salgueiro, irmão. É por isso que tu não pode pendurar. É por isso que tu não pode estacionar. É por isso que tu não pode colocar de lado aquilo que Deus te deu. Porque um dia o inferno vai te afrontar de frente e vai olhar para você e vai dizer: cadê a tua harpa? Cadê a tua harpa? Tu não disse que ia para o cativeiro com a harpa na mão? Tu não disse que ia louvar o cativeiro? Cadê a tua harpa? Canta agora aí. Prega agora aí. Profetiza agora aí. O que é que tu vai fazer agora? Sabe? Aí o salmista olha e diz assim: é verdade. Ele se conformou. Ele disse assim: é verdade. Não tem como entoar a Deus um cântico na situação que a gente está vivendo. Aí ele abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. E os inimigos olham a ponta dele e dizem assim: canta agora. Canta agora aí. Canta. Canta que eu quero ver. Ele diz assim: não consigo. Canta o cântico de Sião. Não consigo. Canta aí, ô crente. Canta, crente. Não consigo. Mas cadê o cântico? Não consigo. Abaixou a cabeça. Aí o salmista disse assim: eu não me esqueço de Jerusalém. Eu não me esqueço de Jerusalém. Mas na situação que eu estou vivendo, não consigo. Não vou conseguir louvar a Deus. Tem muita gente hoje vivendo desse jeito, irmão. Tem muita gente hoje sendo afrontado desse jeito aqui. O diabo está apontando, ele está dizendo: tu vai? Eu não vou. Vai que eu quero ver. Não consigo. Vai que eu não consigo, eu estou no cativeiro. Não tem inspiração nenhuma. Minha harpa ficou pendurada. E o salmista ainda diz, irmão, o salmista